limitado em algumas coisas. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava num corpo de homem. Então ele se limitou em muitas coisas. Então ele veio primeiro para começar a sua obra de salvação, purificação, perdão, renovação, transformação. Ele começou primeiro pelos judeus, considerados filhos da casa. Quem compreendeu isso? Amém. O nosso Deus, na época, é o Deus dos judeus. Hoje os judeus se desviaram de Jesus. Mas na época do passado, nós temos o mesmo Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Israel, os judeus, ali foram os primeiros a receber a obra de Deus como povo, como nação, para que dele se espalhasse por toda a humanidade. Então por isso ele disse, eu vim primeiro aos filhos da casa de Israel. Ela era cananeia. Judeu não se fala com cananeu. Judeu não se falava com samaritanos. Eles eram muito religiosos, a ponto deles não se falar com outras nações que eram próximo deles. Eles eram tão religiosos que se achavam os mais santos da terra. Eles não se falavam muito. Então Jesus disse para ela o sentido dos cachorrinhos, porque ela é de fora da casa. Geralmente o cachorro dorme no quintal. Não é isso? Quem come primeiro, os cachorros ou os filhos? Os filhos. Ele está falando com o pai ali. Não é que ele chama ela de cachorra. Ah, você é uma cachorra para mim. Não. Ele está dando uma linguagem, uma parábola. Ele está falando de um modo figurativo. Que ela, por não ser judeu, ela pertencia fora de casa. Ou seja, os cachorros. Aqui, e ficarão de fora os cães. É a mesma linguagem. Vão ficar de fora. De fora do quê? De fora do quê? O versículo 14 acima, vamos reler ele para saber do que essas pessoas vão ficar de fora. Ó, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa que ele está falando? É um novo céu e uma nova terra que ele está falando. É a cidade chamada Novos Céus e Nova Terra. É onde os salvos vão morar. Por isso que eu falei aqui, o crente tem que ser organizado, a igreja tem que ser organizada. O obreiro tem que ser organizado, o pastor tem que ser organizado, você tem que ser organizado. No céu tem organização. Você não vai morar lá onde você quer. Tem um lugar reservado para nós. Um lugar reservado para nós. Você não vai ficar sentando em qualquer lugar, não. Não vai ficar se escorando em qualquer lugar, não. Tem um lugar para nós. Nós não somos anjos. Nós ainda somos homens. Mesmo recebendo um corpo glorificado, que há de receber, ainda vamos continuar sendo pessoas. Criação humana. Então há lugar para nós. No céu, as coisas são organizadas. Ficarão de fora os cães. Quem são esses cães? Os não filhos. Os que não moram dentro de casa. Os que não pertencem à casa de Deus, à família universal de Deus. São os cães. Esses são os cães. Os cachorrinhos, os de fora. Ou seja, os não convertidos. Eles são os cães. No sentido, os cachorros da casa, os cachorros domésticos. Não que eles são os demônios. O ser humano não é demônio. O ser humano pode ficar endemoniado, usado pelo diabo. Mas ser humano é ser humano, demônio é demônio. A criação é diferente. Então ficarão de fora os cães. Resumindo, os não convertidos a Jesus e todos os desviados. Todos eles vão ficar de fora. Os que não
de Deus, a casa do céu de Deus. Não é a casa de Deus terrena, essa aqui. É a casa de Deus terrena, muitos estão dentro delas, mas não são filhos de Deus. Ainda são os cachorrinhos do quintal. E aqui é o sentido espiritual. Então ficarão de fora os cães. Quem entendeu esses cães diz amém. Amém. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Irmãos, não é todo crente que ele só ora a Deus. Tem pessoa que ele bate o pé. Jesus é Deus sim, mas a Aparecida do Norte também é uma santa poderosa. Vou explicar para você o que é feitiçaria para Deus. Para Deus. De repente para você pensa que macumba é só ir lá na encruzilhada, quebrar a cabeça do frango e acender uma vela preta. Acho que você só pensa que é isso. Para Deus, feitiçaria é muito mais que isso. Feitiçaria para Deus é quando a pessoa conta com poderes mágicos. Pastor, eu não uso poderes mágicos. Você usa coisas que dá sorte, isso é feitiçaria. Mulheres, vocês têm algum anel que dá sorte? Isso é feitiçaria para Deus. Homens, você tem alguma nota velha que vai te trazer sorte? Feitiçaria. Simpatia, feitiçaria. Você crê em horóscopo? Você crê em signo? Isso é feitiçaria. Você pratica feitiçaria. Quando você vai orar, a quem você ora? Somente a um nome ou mais que um nome? Se você orar ao nome de Jesus, que também é o nome de Maria, e também é o nome de São Jorge, São Pedro e assim sucessivamente, você pratica feitiçaria. Se você assim de vela, no dia dos finados, você pratica feitiçaria. Se você leva o nome de um cara para ficar com você na macumba, põe o nome dele no mel, põe o nome dele, põe se você faz algum tipo de encanto para os homens te olhar, você é uma feiticeira, você pratica feitiçaria. E os homens igualmente. Se você usa anéis mágicos, correntes que dão sorte, pedras que dão sorte, utensílios que dão sorte. Se você tiver alguma espada de São Jorge pendurada na sua casa, você faz feitiçaria. Você pode ter a planta na sua casa, como planta, e tratá-la como planta. Até então não vai ter problema nenhum, arruda e nem a espada do São Jorge lá, que foi o nome que deram. O problema é você espiritualizá-las. E quando você faz isso, você não põe Deus, é lógico que Deus não vai participar. Deus não vai participar disso. Você tem uma ferradura de cavalo atrás da porta, isso é um tipo de feitiçaria. Você tem costume de fazer isso aqui? Sorteios? Ai, tomara que saia o meu nome. Ó, fazer figuinha. Você faz isso aqui? Feitiçaria, meu irmão. Deus não leva, amados, Deus não leva nada na brincadeira. E nem o diabo. O negócio é sério, irmão. É igual o banco quando você está devendo para ele. Eles não levam nada na brincadeira. Nada. O banco pode estar em greve. E você falar pagar, não conseguiu pagar. Eles falam assim, ó. O problema é seu. Não, mas irmão, ficou 2 meses banco fechado. Não, mas você vai pagar o juro dos 2 meses. Não tem brincadeira. Ah, então não vou pagar. Vai roubar. E você sabe que daí vai, ó. É isso? Então os bancos não levam na brincadeira uma dívida. Leva a sério, muito sério. Deus não é banco. E Deus leva muito mais a sério que os bancos. Feitiçaria. Vamos colocar feriado de Corpus Christi. É praticado rituais de feitiçaria. É que as pessoas pensam que macumba só bater o tambor.
matar um animal. Não é. Feitiçaria é você invocar em poderes que não vêm de Deus. Chama-se ocultismo. Você invocar poderes que não vêm de Deus. Você invocar poderes das imagens, orar as imagens, fazer reza às imagens, fazer prece, tomar passe. Não é todo cristão que está na igreja que ele crê na oração em nome de Jesus. Ele crê na oração, ele crê na reza, ele crê no benzedor, ele crê no espiritismo, ele crê na defumação, ele crê no incenso, ele crê no sal, ele crê em tudo. Feitiçaria. Todos os feiticeiros vão para o inferno, vai ficar de fora. Se alguma de vocês estão aqui, geralmente é as mulheres que procuram esse lado, os homens é a minoria. Se alguma de vocês estão aqui, praticou alguma dessas coisas, e conseguiu esse homem para você, se arrependa, peça perdão a Deus desse ato. Diante do Senhor, você deve confessar o seu ato e falar: Deus, eu fui uma bruxa, uma feiticeira, eu tive um mau comportamento, não entendia, e eu quero quebrar isso na minha vida. Você deve fazer isso. Se você ficar na igreja e ocultar isso, querer ocultar isso, ao morrer você vai para o inferno. E você buscou poderes dos demônios e não se arrependeu. Muitas mulheres caem nessas ideias, amarração para o amor. É isso? Amarração para o amor. Muitas caem nessa tragédia e ainda paga. Estava vendo um preço de uma consulta de um pai de santo. Para você falar com o cara, você tem que pagar R$300. E detalhe, tem que depositar antes, senão não fala com ele. E para ele lhe dar uma orientação é R$500. Para ele pegar você e ficar ali umas 2 horinhas com você, você tem que pôr na macumba R$500. E se ele for fazer o trabalho para você, aí já vai mais um dinheirinho na parada. Além de buscar o diabo, ainda você tem que pagar para ficar endemoniado, ficar possesso. Os feiticeiros vão ficar do lado de fora. Quais são os dias de feriados que é envolvido feitiçaria? É bem facinho essa. Os dias dos feriados, irmãos, que são envolvidos feitiçaria, que até crente participa. Hein? Os dias de feriado que é envolvido feitiçaria na cara dura. Dia das bruxas, sexta-feira 13, Halloween. Eu recomendo você não deixar nem seus filhos para a escola na semana do Halloween, no dia da festa. Fica com eles em casa. Se puder, fica com eles em casa. Se não, ore por eles. Dia das bruxas. E é muito representado por uma abóbora, né? Oca por dentro, desenhado uma cara e uma vela acesa dentro dela. É isso? Dia das bruxas, como tem trabalho feito no cemitério, como tem trabalho feito nas encruzilhadas. E tem crente que ainda põe uma desgraça de uma fantasia ainda. Tem crente que ele se envolve com tanta besteira. Ah, é a brincadeira do susto, ah, é a brincadeira da mentira, é a brincadeira que eu te peguei. Cuidado para você não brincar com coisas diabólicas. Cuidado.
Se você usar uma cruz, você está praticando feitiçaria, ocultismo. Deve tirar. Se você crê, se você não crê, pode ficar com ela o resto da vida. Agora, após a morte, não reclame. Não queira dizer para Deus, dá mais uma chance. Você está sendo ensinado. Por que a cruz também são atos de feitiçaria? As pessoas que creem na cruz não creem em Deus. Cruz não é Deus. Deus é Deus, cruz é cruz. Cruz é um material feito pela mão do homem, inventado pelo homem. E quando foi inventada, não foi inventada nem pela igreja. Foi inventada por povos pagãos, romanos, e também não era utilizado para rezas. Mas nem os romanos na época usavam a cruz para rezas. Nem os romanos utilizavam a cruz acreditando que iria protegê-los do mal. Nem os romanos. Mas quem abraçou a ideia da cruz? A igreja católica, apostólica, espírita, kardecista, umbandista, setanista, romana. O católico é tudo isso. A católica pratica romanismo, espiritismo, feitiçaria, pratica heresia, pratica anticristianismo e, além de tudo, romano, povo pagão. Isso é uma realidade. A católica, no seu início de história, matou muito mais do que em guerras. Todo católico sabe disso. Se tiver algum católico aqui, não vai dizer para mim que você não sabe. Se você não sabe, eu vou dizer para você. Então o padre está me enganando muito. Porque ele sabe. Ele sabe. Isso é história. Não é nem da Bíblia. O caso que a católica matou não é nem história da Bíblia. Tem alguma referência. Mas é a história real do mundo. Livro de histórias reais. Descobrimento do Brasil, livro de história. O encontro dos brancos com os índios, história real. Fatos. Descobrimento do Brasil. E assim sucessivamente. Então, nessa história, a história humana, os fatos reais, está lá a matança que a católica promoveu. Os católicos dizem, aos pastores, eles roubam as pessoas através da igreja. Aí eu pergunto para vocês, você já viu alguma católica pobre? Uma das igrejas mais ricas do mundo é a católica. Você já viu uma católica pagar aluguel? Já viu algum padre ganhar um salário mínimo, viver com R$1.000? Isso porque não é casado, não tem filho. Você já viu? Lógico que não. A igreja católica que roubou o povo, enriqueceu roubando o povo, e roubando, mentindo com as imagens. Muitos pastores fazem isso hoje? Faz também, não é só católica não. Mas elas foi a primeira. A igreja católica também é envolvida um pouco com a maçonaria. Ela dá as mãos para o espiritismo. Ela dá as mãos para a Umbanda. Ela dá as mãos para as pessoas que criticam o cristianismo. Por que houve a igreja protestante? Os próprios católicos que queriam fazer as coisas certas se protestaram contra a católica e viraram cristão, somente cristão. O que é protesto? Um movimento contra. Ninguém vai fazer uma revolução, um movimento contra a base de mentiras. Porque a casa vai cair rapidinho, não vai promover muita coisa. No máximo 2 aninhos já era, acabou. O que a igreja católica queria fazer? Queria matar os protestantes. Matou alguns. Então a católica é responsável por
vou colocar 90%